Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. E como vocês podem ver pela musiquinha, vou fazer a minha nova campanha de World of Darkness, que é o meu cenário favorito. E eu vou pegar algumas coisas aqui, porque eu saí de uma campanha de 5 anos, quase 6 na verdade, super complexa, com dezenas de personagens, e que foi desde o Egito Antigo até uns túneis que existem de verdade, então envolveu muita pesquisa. Eu quero fazer uma aventura que dure no máximo 3, 4 sessões. E eu tô sem ideia, eu não quero fazer nada grandioso, nem nada tão épico quanto foi a antiga. Então eu resolvi montar uma aqui na frente mesmo no vídeo, eu não pensei em nada. E para mostrar principalmente para a galera que tem dificuldade de montar, que talvez algumas dicas sirvam, que é a partir de coisas que façam parte do seu repertório de ideias. E quando eu pensei nisso, o repertório, eu pensei em música. E aí me veio, pô, eu vou fazer um cenário de Mundo das Trevas, principalmente focando no vampiro, mas com alguns elementos de lobisomem, focado em nada mais nada menos que a música Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Eu acho que quase todo mundo conhece, muita gente no mundo nerd odeia. A questão não é nem essa, né? Eu vou pegar aqui os elementos. Caso você odeie assim e realmente tenha esse ranço, talvez esse vídeo não seja para você, mas eu vou mudar tudo e vou transformar os personagens e os cenários aqui no mundo das trevas. Então meu personagem vai ser o João de Santo Cristo, que eu estou decidindo agora. Ele vai ser um Bruhá. Ele vai ser um Bruhá que há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, né? Mais de um século atrás, ele ficou famoso na região porque ele morava numa fazenda e ele foi atacado por um garou, por um lobisomem, e ele sobreviveu. E não só sobreviveu, como ele matou o garou. Ele ficou muito famoso. Ele não sabia, mas todas as pessoas do mundo das trevas estavam de olho nele. E, e aí apareceu um cara, um vampirão bem mais antigo, chamado Pablo, que transformou ele e, e logo foi embora e deixou ele sem entender muito bem. E ele ficou lá vivendo a vida da noite na fazenda, nesse local rural do interior do país. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, numa época em que ele estava fora, tentando entender a própria natureza, um grupo de soldados, que na verdade era um grupo interno do exército que caçava criaturas sobrenaturais, invadiu a fazenda, porque a fazenda onde o Santo Cristo morava e o pai dele estava lá era conhecido como território Garou, e mataram o pai do Santo Cristo por engano. Então o Santo Cristo ele pegou muito ódio desses caçadores, desses hunters, e começou a caçá-los, e ele se tornou uma pessoa muito temida entre os caçadores, principalmente, e isso aumentou ainda mais a fama dele. Então esse é o meu começo de campanha. Então eu tenho o Pablo, que é um Bruhá que acabou transformando o Santo Cristo num Bruhá e depois sumiu. O Santo Cristo, então, ele voltou, depois que ele foi sabendo da morte do pai dele. Ele não precisava mais se preocupar em esconder a natureza, porque a fazenda era só ele. E um dia ele foi na cidade, num bar noturno que tinha lá, escolher a próxima vítima, e ele encontrou um vampiro, que era um boiadeiro, e ele foi falar com esse boiadeiro, e esse boiadeiro disse que tinha notícias do Pablo, que o Pablo estava em Brasília, e que ele também tinha negócios em Brasília, que ele tinha uma cria, uma progenie que morava lá. Então ele falou: estou precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar, porque ele tinha uma desavença com o Pablo, esse boiadeiro, e estava com medo de chegar, porque o Pablo ele tinha se tornado o príncipe de Brasília naquele período. E o João aceitou a proposta, ele entrou no compartimento de bagagem e ficou lá escondido, e no ônibus foi para o Planalto Central. Assumiu, chegando lá em Brasília, ele assumiu uma identidade de fachada, em que ele era o dono de uma carpintaria,
E toda sexta-feira ele ia para o Baixo Meretriz da cidade para caçar, porque né, era uma cidade de políticos e ninguém se importava com as pessoas é, que moravam em situação de risco ou que levavam uma vida considerada não glamurosa quanto dos políticos que moravam lá. E aí nisso ele encontrou o Pablo, que era o príncipe da cidade, mas a cidade era cheia de tumultos e era difícil ser príncipe lá, tinha várias facções com quem ele estava lidando, e nisso o Pablo ele convidou o Santo Cristo para trabalhar com ele, principalmente no mercado de drogas, que gerava o dinheiro principal do Pablo, e também eliminando inimigos políticos dentro do mundo das trevas. E numa dessa, ele foi atacado e foi quase morto. E aí ele se revoltou muito e aí começou a descida ao inferno do Santo Cristo. Justamente nessa época, ele acabou conhecendo nas baladas em que ele ia vender o produto ou, de repente, vigiar algum inimigo. Ele conheceu uma humana, que era Maria Lúcia. E ele acabou se apaixonando por essa humana, mas o Jeremias ele era um vampiro tão poderoso quanto o Pablo. Vamos descobrir que o Jeremias ele era um malcaviano que se opunha ao Pablo e que era a principal ameaça e que o Pablo ainda não conseguia dar um fim e que o Jeremias estava em vias de transformar a Maria Lúcia numa imortal. E aí começa a minha campanha. Então nós temos o João de Santo Cristo, que era um Brujá, bem justiceiro, o Pablo, o príncipe, o Jeremias, que é um malcaviano que lidera a principal facção contra o príncipe, e no centro disso tem a Maria Lúcia, por quem o Brujá João de Santo Cristo e o que se apaixonou. O João de Santo Cristo não quer transformar ela numa imortal. Ele acha que ela não merece, ela vai perder esse aspecto humano, que foi o que chamou a atenção nele, e o Jeremias que quer transformar ela numa imortal. E assim começa a... e ao mesmo tempo tem os caçadores que estão atrás aí do João de Santo Cristo e sabe que Brasília está infestada de vampiros. É isso, essa vai ser a minha campanha de vampiro com alguns elementos de lobisomem e vamos ver o que acontece aí. Um abraço, a gente se vê, talvez eu grave, talvez não.